Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Fala da fé de Moisés, não é? Lá no versículo 24. Mas antes da fé de Moisés, falou da fé dos pais de Moisés. Porque Moisés era criança ainda. No versículo 23 fala assim: pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais. Mas isso não foi Moisés que se escondeu durante 3 meses. Foi a fé de seus pais. Olha que interessante, né? Quando Moisés saiu do Egito, é interessante quando você lê no relato lá da saída, podemos até abrir lá em Gênesis, é Êxodo, né? É Êxodo, quando eles já saem do Egito, é Êxodo capítulo 14. Ali está saindo a Moisés com uma multidão de pessoas. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem. Ué, como assim voltem? No versículo 13, o Senhor ia, no capítulo 13, versículo 20, assim partiram de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Eles estavam já na entrada do deserto, em Etã. Mas no capítulo 14, o Senhor fala aos filhos de Israel que voltem. Mas espera aí, Senhor, já estamos na entrada do deserto. Voltar para quê? E que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo, o acampamento, junto ao mar. Essa região aqui é um beco sem saída. O Senhor mandou Moisés voltar, eles já tinham passado nesse lugar, mandou que voltassem e acampassem num beco sem saída, entre 2 montanhas e tendo o mar à frente deles. Ficava apenas a retaguarda descoberta, que era por onde chegaria o exército de Faraó. Ou seja, o próprio Senhor colocou eles num beco sem saída. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Na outra versão fala: estão desorientados, o deserto os prendeu, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então é ali naquele beco sem saída que o Senhor vai causar o grande livramento. Porque eles não podiam subir para um lado, subir para o outro e nem nadar no mar. E nem fugir para trás, porque atrás vinha o exército egípcio. O Senhor nos coloca, às vezes, em um beco sem saída, para que a gente se renda a Ele. Para que a gente fale: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Não tem saída. Aí Ele fala, levanta, né? Fala para Moisés. Enquanto isso, o povo está reclamando, né? Não havia sepulcros no Egito. Está todo mundo bravo com Moisés. Você trouxe a gente para morrer nesse deserto. E Moisés: não temais. No versículo 13 de Êxodo 14, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Quietos, não vos inquieteis por coisa alguma, nós lemos no Novo Testamento, mas sejam as vossas petições conhecidas, né? Sejam as vossas orações conhecidas, não vos inquieteis por coisa alguma. Então, às vezes, o Senhor nos coloca num beco sem saída para nós aprendermos a ficar quietos, a não tentarmos, não queremos levar os 2 moços, a energia da carne,
nem o jumentinho, a energia da força, não querer levar essas coisas para adorar o Senhor. Estai quietos e vede o livramento. Eles iam assistir de camarote uma das cenas mais fantásticas que já aconteceu na face da Terra. Você imagina, o mar se abrir. O mar se abrir. Quem assistiu aquele filme Os 10 Mandamentos, né, de Cecil B. Mill, era o diretor? Inclusive foi um filme fantástico, foi muito. Eu não gosto de ver filme bíblico, né, filme sobre a Bíblia, mas aquele foi muito real e condizente com as Escrituras. E diz que esse homem era tão severo, esse diretor. Eu acho que foi o primeiro filme em cinemascope, se não me engano, filmado todo colorido, uma época que ainda as tecnologias ainda estavam muito primitivas. E ele obrigava toda a equipe de atores e técnicos e todos eles tinham que assistir uma missa todos os dias antes de começar as filmagens. Olha que loucura! Ele queria colocar o povo todo no espírito da coisa, da história, né? Mas quando foram fazer a abertura do mar, não existia computador, não existia essas técnicas que existem hoje de fazer, como é que chama? Efeitos especiais de cinema. Hoje fazem um filme inteiro, às vezes não tem nem ator, né? Às vezes os atores são feitos por computador. Aquele filme Gravidade, um filme que fizeram Gravidade no espaço e tal, com a Sandra Bullock e o outro ator era esqueci o nome dele. 80% do filme é computação gráfica, até mesmo quando aparecem os atores. Foram construídos em computador. Tanto é que hoje tem filme que aparece, tem ator que já morreu, e eles colocam o ator no filme, mas construído por computador. Desenhado de novo por computador. Mas quando foram fazer aquele mar se abrir, o que eles fizeram? Eles precisaram filmar uma cachoeira caindo, né? Uma cachoeira. Depois eles pegaram o filme da cachoeira, tiraram uma cópia dela caindo do outro lado e aí viraram de cabeça para baixo. Então, quando você vê a filmagem, você vê que a água sai e sobe, né? Na realidade, aquilo é uma cachoeira virada de cabeça para baixo. A única maneira que eles encontraram de simular a abertura do mar. Mas não deve ter chegado nem aos pés do que foi realmente a visão que eles tiveram. Você imagina você sair andando e olhar dos lados assim e ver duas paredes de água e peixe nadando nas paredes de água. Uma coisa fantástica. Tanto é que até hoje tenta-se, né, desacreditar isso. Eu li um relato de um cientista dizendo que não, que na realidade o lugar que eles atravessaram, que eles teriam atravessado o Mar Vermelho, é muito acima do ponto que se acredita que a Bíblia diz que eles atravessaram. É muito acima. E é um lugar onde o Mar Vermelho tem cerca de 20 centímetros só de água. É muito raso, dá para atravessar a pé. Isso que um cético escreveu num livro, né? Para provar que realmente não foi assim como a Bíblia diz. Mas daí um outro lá já escreveu assim, esse cético vai ter que explicar então como é que um exército inteiro de egípcios se afogou em 20 centímetros de água, né? Porque se atravessaram a pé em 20 centímetros de água e depois veio o exército atrás e todo mundo se afogou, como é que pode uma coisa dessas, né? Ou os egípcios deviam ser muito baixinhos, muito pequenininhos. Eram egípcios de Playmobil, para poder se afogar em 20 centímetros de água. Então o homem tenta de todas as maneiras anular as escrituras, mas não tem jeito. Está lá, está fixo, está firmado. E que maravilha nós podemos crer. Como aqui fala em Romanos, nós estávamos lendo Romanos capítulo 4, né, que eu estava lendo, lá no final, a fé de Abraão, quando fala que o qual Deus, versículo 17, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Como se já fossem.
o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. E, ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, tudo aquilo que aconteceu com Abraão tinha a ver com Cristo, porque na Bíblia, a Bíblia inteira é sobre Cristo, é sobre Jesus. O tema da Bíblia é Jesus. Tem muita gente que fala assim, a Bíblia é o manual do homem, de como ele deve viver para ser feliz. Não é. Bobagem isso. A Bíblia não é manual para ninguém. A Bíblia é toda sobre Jesus. Ele é o tema. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, o cerne de toda a profecia é o testemunho de Jesus, é testemunhar de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. E ele tinha que ser, né? Ele tinha que ser. Porque eu estava hoje publiquei um vídeo, Que Homem é Esse? É o título do vídeo. Que homem é esse? E é sobre Mateus capítulo 11, né? Aquele que apaga a luz dos sábios e entendidos, esconde a verdade dos sábios e entendidos, para que reconheçam que Ele é acima de todas as coisas, Deus e homem. Deus e homem. Como é que nós vamos explicar ou entender a divindade contida num corpo humano? Não dá para entender. Tem até um escritor aí, que é cristão até, que escreveu um livro analisando a inteligência de Cristo, alguma coisa assim. Cara, não dá para analisar nada de Cristo, senão ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem este quiser revelar. Quem lê esse versículo lá em Mateus aprende uma coisa. O Filho, que é Jesus, pode nos revelar quem é o Pai, e assim conhecermos o Pai. Mas nós não podemos conhecer a Jesus, porque o Pai não nos revela. Claro que revela no sentido de conhecermos crendo nele, né? Mas na sua humanidade, na encarnação, a encarnação de Cristo é um mistério. É um mistério grande, é um mistério imenso, que jamais homem algum vai conseguir entrar nesse mistério. Vou até o versículo lá, é bom a gente ler para não ultrapassar o que está escrito. Mateus 11, 27. Olha que interessante. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Já começa aí, isso aqui a gente poderia chamar de uma grande pretensão. Você imagina falar todas as coisas foram me entregues? O universo me foi entregue por meu Pai? É isso que ele está falando aqui. Tanto é que eu produzi uma capa para aquele vídeo, que tem um homem de costas, né, com um manto real, e todo o universo na frente dele, ele olhando o universo todo, porque todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. Gente, que coisa que nós vamos conhecer esse homem. Nós vamos conhecer esse homem, que o universo inteiro foi entregue para ele, pelo Pai. É uma coisa fantástica, nós vamos conhecê-lo.
em pessoa, né? Já conhecemos hoje pela fé, que enquanto estamos aqui, mas nós vamos entrar na presença dele a qualquer momento. Que homem esse? Um homem de carne e ossos, um representante fiel de uma humanidade perfeita. Não da humanidade caída em Adão, da humanidade perfeita. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Mas aqui não fala, mas a quem o Pai o revelar. Não fala. Repare nisso. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Filho revela o Pai, mas o Pai não revela o Filho, porque é muito grande. A encarnação é algo muito misterioso. É um mistério inacessível a qualquer ser humano. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.